745 de 93, ela regula o servidor temporário. Mas hoje nós vamos focar aqui no empregado público. O que é o empregado público? Lá no artigo 1º da Lei 9.962 de 2000, diz que, o artigo 1º, que o pessoal admitido para emprego público, né, na administração federal, direta, autárquica e fundacional, né? Percebam, senhores, que aqui não há menção no artigo 1º às entidades públicas de direito privado, aquelas entidades que são regulamentadas pela Lei 13.303 de 2016, Lei 13.303 de 2016. Então, não há menção no artigo 1º da Lei 9.962 de 2000 a esse tipo de entidade pública, né, por sua vez, de natureza privada. Somente são citados no artigo 1º as entidades públicas de direito público, que são as autarquias e as fundações. Então, das entidades, ou seja, da administração pública indireta, da administração pública indireta, esta Lei 9.962, ela refere-se no artigo 1º àqueles que são empregados públicos e exercem as suas atividades laborais ou na administração pública direta ou na administração pública indireta, porém, somente nas entidades públicas de direito público. Por quê? Porque lá na administração pública indireta, referindo-se a entidades públicas de direito privado, que é o caso das empresas públicas e das sociedades de economia mista, esses empregados serão seletistas, né? Aqui eles também serão seletistas, porém com uma diferença. O empregado público, ele difere daquele empregado previsto lá no artigo 3º da CLT. O artigo 3º da CLT traz a definição de o que é um empregado, o que há de se fazer necessário, a comprovação, nos termos, por exemplo, do artigo 818 da CLT, para que se tenha um vínculo empregatício, né? Então, nós temos lá os 5 dedos da mão, né? Temos lá que tem que ser pessoa física, prestação de serviço não eventual, a pessoalidade, tem que haver a remuneração e a subordinação, para que alguém seja reconhecido como empregado nos termos do artigo 3º da CLT. E se for empregado público, né, tem mais um adicional, mais um plus, como diz o carioca, não é verdade? Um plus que é o quê? A submissão, ou seja, a submissão aos efeitos, por exemplo, da Lei de Improbidade Administrativa, da Lei 8.429 de 92, também a Lei do Abuso de Autoridade, que é a Lei 13.869 de 92. Então, essa é a diferença do empregado público para o empregado normal, aquele empregado lá do artigo 3º, não que o empregado público não seja normal, né? Mas existe aí essa diferença, até porque o empregado lá do artigo 3º da CLT não está sujeito nem à improbidade administrativa, não está sujeito ao abuso de autoridade, a não ser que ele esteja lá com aquele liame, né, com algum agente público, aí ele poderá, logicamente, sofrer as consequências. Então, a Lei 9.962 de 2000 traz lá no artigo 1º que o pessoal admitido para emprego público na administração pública direta, autárquica e fundacional, olha aí, ó, tirando as entidades públicas de direito privado, terá sua relação de trabalho regida pela CLT, né? A CLT lá de 1943 e legislação trabalhista correlata, né, naquilo que a lei não dispuser em contrário. Então, na verdade, é regulado pela CLT e, no caso do empregado, terá esse acréscimo, né, algumas leis, como a própria Lei 8.429 de 92, a Lei da Improbidade Administrativa, ou a Lei 13.869 de 2019, que é a Lei do Abuso de Autoridade,
autoridade, do crime de abuso de autoridade, conforme já conversamos e ainda vamos conversar sobre essa lei num futuro bem próximo, não é verdade? Então, vejo que empregado público tem essa diferença em relação. O que é, na verdade, agora tem uma questão interessante, né? Que é a discussão no STF quanto a o que precisa para demitir um empregado público, já que ele não é, na verdade, ele não é um servidor público, né? Ele presta concurso de provas e títulos, claro, conforme prevê o artigo 37, inciso 2º, e então está previsto o caso pode ser demitido. Se ele pode ser demitido, como é que ele pode ser demitido? Porque o trabalhador normal, ele pode simplesmente a necessidade da motivação da decisão. O que é motivação? No caso do trabalhador normal, do empregado normal, aquele empregado que é admitido na forma do artigo 3º da CLT, né, onde há um contrato individual de trabalho que regulamenta esta relação empregador do artigo 2º e empregado do artigo 3º. Então, há lá, no caso da demissão, ou seja, no caso aí do distrato, né? Distrato está previsto lá no artigo 472 da Lei 10.406 de 2002, o artigo 472 da Lei 10.406 de 2002 traz o distrato. Distrato é o contrário do contrato. Né? Se a constituição da relação trabalhista ela se dá pelo contrato individual de trabalho do artigo 442 da CLT, ela deverá se dar, então, ao contrário, pelo distrato. E esse distrato tem 4 formas de ser realizado. O primeiro deles é a demissão sem justa causa, lá do artigo 477 da CLT. Também tem a demissão com justa causa, né, lá do artigo 482 da CLT. Há uma terceira forma, que é a demissão indireta, aquela em que o empregado coloca o patrão para a rua, né? Está lá no artigo 483 da CLT, e o artigo 484A traz a 4ª forma, que é o acordo trabalhista, né? Que veio aí com a Lei 13.467 de 2017. Então, vejo que existe aí a questão da demissão do distrato. E para a demissão, o que o STF passou um tempo discutindo foi exatamente: pode simplesmente motivar a decisão? Motivar é colocar na lei. Está demitido por causa que foi enquadrado no artigo 482, inciso 5. A desídia, né? Foi desidioso, então está demitido. Essa é a motivação. Ou será que, no caso do empregado público, além da motivação, há também a necessidade de, antes de demitir, da realização de um processo administrativo, como prevê o caso do servidor público, conforme preconiza o artigo 41, inciso 1º da Constituição Federal? Artigo 41, inciso 1º da Constituição Federal, diz que para ser demitido, o servidor público estabilizado, ele tem que passar por um processo administrativo, ou por um processo judicial, ou completar 75 anos de idade. Né? Então, está lá no artigo 41 da Constituição Federal. Mas e o caso do empregado público? Já que estamos falando aqui de empregado, o empregado público, basta simplesmente a administração pública motivar, né? Existe aí um entendimento do STF, no recurso extraordinário 589.998, recurso extraordinário 589.998, que pelo direito realista, pelo jusrealismo, o STF entendeu, né, e continua valendo essa tese, de que basta motivar no caso do empregado público. No caso do empregado público, basta motivar e pronto. É o entendimento do STF nesse recurso extraordinário 589.998. Então, vejo que basta o empregador, aquele lá do artigo 2º da Constituição Federal, que no caso aqui é administração pública. É a administração pública dentro das 3 esferas
da organização político-administrativa do artigo 18 da Constituição Federal, é que vai admitir, vai assalariar, vai dirigir, vai assumir o risco, então ele pode demitir aí simplesmente motivando, ou seja, enquadrando na lei,